A paz do Senhor, crianças, boa noite. Titia não esqueceu de vocês. Hoje eu vou fazer de noite, porque tia teve uns contratempos para resolver e também ela estava meio dodói hoje de tarde, eu ia fazer à tarde, por causa dos contratempos que eu tive de manhã. Aí não deu, eu adoeci à tarde, mas titia não esquecer, vamos fazer, certo? O título da lição de hoje é o amigo líder. É a lição 5 desse trimestre, certo? E o versículo de hoje se encontra na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 18, e versículo 32, que diz assim: Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Vou repetir para vocês. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. De onde vem a nossa força? A nossa força, crianças, vem do Papai do Céu. É Ele que nos dá a força para a gente poder lutar, né? Vencer todos os dias. Mas como, tia, eu posso conseguir essa força? Orando, certo? Lendo a palavra do Papai do Céu, lendo a Bíblia Sagrada. Mas, tia, eu não sei ler. Peça ao papai, à mamãe para ler com vocês, certo? Você também pode encontrar forças obedecendo aos seus pais, aos seus professores, as pessoas mais velhas, né, que aí o Papai do Céu se agrada e ele vai lhe ajudar lhe dando mais forças ainda, para que você seja uma criança fortalecida, forte no Senhor. E a nossa proteção também vem dele. É ele que nos protege todos os dias dos perigos, né? E é dele que vem a força e a proteção. Por isso, todos os dias devemos orar pedindo a ele a força e a proteção, pedindo para ele fortalecer e proteger as pessoas que amamos, que estão conosco, certo? E a história de hoje, quem será o nosso amigo líder que nasceu, que já tinha o chamado de Papai do Céu para ser um líder? O nome dele era Moisés. Moisés vocês conhecem, né? Já escutaram muitas histórias dele. Então, Moisés, a gente sabe que ele era um príncipe do Egito, né? Ele foi encontrado num cestinho pela princesa no rio. Qual é o nome do rio? É o rio Nilo. Ela encontrou Moisés lá e ele foi criado pela própria mãe, né? Que a princesa mandou chamar. E quando ele ficou grande, ele ficou sendo educado e morando no palácio. Ele era criado como um príncipe egípcio. E mesmo o tempo passando, crianças, e ele cresceu, ele virou um adulto, mas ele não esqueceu de onde ele veio. Ele sabia que ele não era um egípcio, ele era um hebreu, né? E que os hebreus, né, que eram as pessoas que de onde ele veio, de onde era sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus parentes eram todos hebreus, eram escravos. Eles trabalhavam, você sabe o que é ser um escravo? Eles trabalhavam sem receber um salário, sem ter descanso, sem ter saúde. Muitas vezes eles apanhavam, entendeu? Às vezes eles não se alimentavam direito. Era um trabalho muito ruim, que ninguém gostaria de ter, mas eles eram tratados assim. E Moisés, ele não gostava do que ele via, vivendo, né, o seu povo ser escravo, sofrer. E aí teve um dia que ele viu um egípcio discutir com um hebreu. Ele era uma briga muito feia, sabe? E esse egípcio, ele bateu no hebreu, ele ficou muito machucado. Aí Moisés ficou muito bravo, muito bravo. E sabe o que ele fez, crianças? Ele fez uma coisa muito errada, que não é para vocês fazerem, certo? Quando vocês viram a situação dessas e ficar muito bravos, vocês vão chamar o professor, o papai ou a mamãe para resolver. Vocês não podem resolver com as mãozinhas de vocês, certo? Ele bateu nesse egípcio e o egípcio morreu.
E aí, sabe o que ele fez? Ele escondeu esse corpo. E quando foi no dia seguinte, descobriram. E ele teve que fugir, porque eles iriam matar Moisés, por ele ter matado alguém. E aí, ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele chegou a uma cidade. E nessa cidade morava um homem por nome de Jetro. E ele tinha muitas filhas. E elas eram pastoras de ovelhas. E elas estavam com muita dificuldade de conseguir água para essas ovelhas. E Moisés ajudou. E foi aí que Jetro chamou Moisés para morar com ele. E Moisés casou com uma filha dele, chamada Zípora. Ele teve 2 filhos. E como Jetro tinha muitas ovelhas para cuidar, Moisés quis ajudar. Ele disse que ia cuidar das ovelhas dele. E Moisés passou muitos anos no deserto cuidando das ovelhas, certo? E aí o tempo passou. Vamos ver aqui o nosso Moisés. Olha como ele é lindo. Tão animadinho, o tempo passou, é? Chega a barbazinha dele crescer. E aí ele estava lá cuidando das ovelhas, como todos os dias ele faz. Estava cuidando lá das ovelhas, colocando elas para comer, colocando elas para beber água, aquela rotina de pastor, né? Olhando se não tinha um lobo, ou um leão, algum animal feroz que pudesse destruir elas, né? Aí ele viu um clarão em um monte, que esse monte para aquelas pessoas era considerado sagrado. E ele foi lá ver. Ele estava curioso, ele foi lá ver o que é que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele viu uma sarça. Para você que não sabe o que é uma sarça, é um arbusto, né, cheio de plantas, que é muito comum crescer nessa região do deserto. E essa sarça, ela estava pegando fogo. Só que esse fogo, crianças, a gente sabe que fogo ele queima, né? Deixa as coisas pretas. Mas esse fogo ele não queimava a sarça. As folhas sempre continuavam verdinhas. E o caule sempre marrom. E o fogo aceso e não queimava a sarça. E Moisés achava isso interessante. Olha só que coisa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, não. Eu vou ver de mais perto. E quando Moisés chegou perto dessa sarça, uma voz saiu do meio dela, dizendo: Moisés, Moisés. Aí ele se assustou. Nossa, é uma voz, tá me chamando no meio dessa sarça. Aí, quando ele se aproximou mais, a voz falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra que você está pisando agora, ela é santa. Aí Moisés, imediatamente, ele tirou as sandálias e se ajoelhou para ouvir a voz. E quem era essa voz, crianças? Era o Papai do Céu que estava falando com ele. E aí ele disse: olha, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Eles oram todos os dias pedindo para serem libertos e eu vou libertar eles. E é você quem vai me ajudar a libertar esse povo. Você que vai ser o líder deles. Aí ele disse: não, eu? Disse: sim, é você. Não, Papai do Céu, eu não. Se eu chegar lá e perguntarem pelo seu nome, o que eu vou dizer? Ele disse: diga para eles que eu me chamo Eu Sou. Esse é o meu nome. Ah, Senhor, mas se eu for, sabe, eles vão dizer que eu nunca lhe vi. Só pelo nome. Aí ele disse: o que você tem na sua mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Eu sou um pastor de ovelhas, né? Então joga esse cajado no chão. Moisés jogou. E no mesmo momento que Moisés jogou, o cajado ele se transformou em uma serpente. Moisés se assustou. Mas aí o Senhor disse assim: Papai do Céu, pegue o cajado pela pontinha
porque ele vai voltar a ser o que era antes. E Moisés obedeceu com muito medo, porque ele estava com medo da serpente. Ele pegou pelo rabo e, na mesma hora, se transformou em um cajado. Aí ele disse: olha, Moisés, se por esse sinal as pessoas não acreditarem de você, eu vou dar outro sinal para você. Coloque a sua mão no peito. E ele colocou. E quando ele voltou, a mão dele estava branquinha, cheia de feridas, como se ele estivesse doente. Coloque a mão de novo no peito. Ele colocou, e quando ele tirou, a mão dele estava normal, como era antes. Ele disse: se mesmo assim, com esses 2 milagres, ninguém acreditar em você, você vai mostrar um terceiro. Pegue o seu cajado e toque na água do rio. Aí, quando você tocar, ela vai se transformar em sangue. Tá certo, Senhor. Agora você vai lá pro Egito para falar para o meu povo que eles vão ser libertos, certo? Que eles não precisam ter medo, porque você será o líder deles, que os guiará para uma terra onde mana leite e mel, que essa terra foi a terra que eu prometi para o seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Vai ser uma terra de muita alegria. Vocês serão muito felizes. Aí Moisés ainda disse: ah, meu Deus, meu papai, não posso ir, porque eu não sei falar. Para essa missão, Moisés, ele sentiu muita dificuldade, porque ele nunca tinha feito isso. Ele era só um pastor de ovelhas, ele nunca tinha falado para muitas pessoas. E ele estava com medo. Mas Deus disse: olhe, você não vai estar sozinho. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou estar com você. E outra coisa, eu vou chamar o seu irmão, Arão, certo? E ele vai com você para falar com o meu povo, certo? Aí, crianças, o que é que vocês acham? Vocês acham que Moisés, ele obedeceu a voz de Deus, ou ele simplesmente ouviu e chegou em casa e fingiu que nada aconteceu e voltou à sua vida de pastor? Moisés obedeceu. No dia seguinte, ele se despediu do Jetro, ele pegou a sua esposa, seus filhos e foi-se embora para o deserto em direção ao Egito. Chegando lá, ele se encontrou com seu irmão Arão e juntos eles partiram para o Egito. Crianças, nessa história, o nosso amigo líder, ele nos ensina a sermos obedientes à voz de Papai do Céu, a crermos, acreditarmos quando o Papai do Céu fala conosco e obedecermos. Não ficarmos só ouvindo como se nada tivesse acontecido. Mas como eu posso ouvir a voz de Deus, tia? Através da palavra dele. Ele quer que você ore, porque ele quer falar com você. E ele pode falar com você enquanto você está conversando com ele e orando. Ele também quer falar com você através da sua palavra. Para isso, você precisa ler a Bíblia ou pedir ao seu pai e à sua mãe para que leiam a Bíblia com você. Tá certo? Então, boa noite, a paz do Senhor. E vamos obedecer à voz de Deus, vamos ouvir a voz do Senhor.